conceito ele é tão idiota, ele é tão... Esse conceito de que o mal é a ausência de Deus, como a treva é a ausência da luz, é tão idiota. Isso é genérico, cara. É tão assim, pueril. Nossa, tem um tempão que eu tava esperando a oportunidade pra usar essa palavra. Como que é? Pueril? Pueril quer dizer infantil. Eu vou colocar isso no meu vocabulário. Sabe por quê? Porque você pensa assim, olha... se o paradoxo de Epicuro tiver certo, que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, Deus logo é infinito. Eu vou fazer igual o Tasso Licusa aqui agora. Eu vou fazer aquela filosofia malabarista que ele gosta. Que é, como que um ser infinito tem algum lugar que ele não tá? Logo, Deus não pode... A gente não pode ter um lugar onde exista a ausência de Deus. Que é a questão da onipresença. Ou seja, se Deus é infinito e ele está em todos os lugares, não existe nenhum lugar no universo que Deus não esteja. E se ele é onisciência, gente, não é que Deus então, é inteligente. O mal não pode ser a ausência de Deus, porque não existe lugar onde Deus está ausente. Agora, beleza. Mas segundo o Rodrigo Silva, ou Deus no Éden, ou na queda, ou ele dormiu e não viu o mal. Pelo amor de Deus. Ou ele saiu daqui, foi pra lá, deixou de... Gente, não faz sentido. Não tem como. Não faz Infelizmente sentido. não tem como Olha, definir. Eu não estou querendo menosprezar quem fez a pergunta. Não, mas é porque são pessoas influenciadas, ô Felipe. E eu entendo, porque tem muita gente que tem... Assim como eu falei com você aqui nos bastidores antes de a gente começar, você influencia muito mais pessoas do que eu. Muitas pessoas, elas referenciam por você como uma questão de conhecimento. Você tem mais seguidor do que eu, porque eu fui mais xingado que você. Não, eu tô falando assim, muito mais gente vê você como referência teológica e tudo mais. E eu vejo isso. E eu também vejo, entendeu? Então, assim, do mesmo jeito que pessoas têm referências boas, Felipe, tem gente que tem referência idiota. Como tem referência em Rodrigo Silva. Você é músico, não é? Sou. Olha só. E eu sei que você é um bom músico. Tanto você foi muito elogiado por ser um bom músico. Tá. Se o cara não toca violão, ele não sabe o que é um sol maior. Aham. Você vai ficar feliz de um cara que não sabe nada do violão virar pra você e falar assim, você toca demais? Não. Por quê? Porque o cara não tem base pra julgar. Então, infelizmente, o que eu falo é o seguinte. Gente, estima-se que o brasileiro passa de 7 a 8 horas com o celular na mão. Uhum. Eu acho que é até mais. Tá, eu também acho que é mais. Uhum. O cara só consome entretenimento. O cara só rola TikTok. Dancinha da Virgínia. Quantos livros o brasileiro lê no ano? E é engraçado, sabe o que o Clóvis Barros falou? É o Clóvis. Não, o Clóvis não é o... Esqueci o nome do outro lá, do outro carequinha. Esqueci o nome dele. Nunca se leu tanto na humanidade quanto hoje. Porque o só que se lê, só que as pessoas leem coisas idiotas. A inteligência fica cega de tanta informação. Na verdade, assim, o conhecimento bom, ele fica soterrado na mediocridade. O cara não digere. Não digere. Eu tenho meu momento de entretenimento. Claro, todo mundo tem que ter. Precisa. Lógico. Os caras falam mal do Neymar, eu fico bravo, cara. Não, depois nós falamos não falar de Neymar, então não. Enfim, aqui. Assim, a gente... Só ficou claro aí o negócio do que mal é a ausência de Deus. Isso aí, eu acho que isso aí, lá na escola bíblica, lá na classe do meu menino lá, o pessoal já sabe já. Já sabe que não existe a ausência de Deus, seu filho é evangélico? Meu menino, olha só, meu menino é da igreja batista, pô, vai batizar. Qual batista? Da Piba aqui, ó, vai batizar. A mãe dele falou comigo, porque vai batizar, o que você acha? Eu falei, eu não acho nada. Ele quer ou ele tá sendo obrigado? Mas quando ele te vê falando as coisas... Aí é o seguinte, você mostra o meu vídeo pra ele. Aí eu viro o tio dele. Isso, aí o que acontece? O lance todo, como o meu filho, eu sou separado da mãe dele, então ele é criado num lar cristão, conservador, protestante mais tradicional. Você sabe que é ótimo, né? Isso. De um ponto de vista moral, social, isso tá é tudo bom. Bem. Então, assim... É melhor que ele ficar ouvindo funk, cara. Isso. E aí, é o seguinte, eu não tenho problema nenhum, Felipe, do meu filho virar pra mim assim, eu quero ser crente, cara. Aí tudo bem, mas você sabe o que é ser crente? Você sabe a fé que você está professando? Quantos anos ele tem? 12. Eu tô vendendo aula de teologia, tá? Então é o seguinte, eu vou explicar. Assim. 19, não. Quando ela me falou, eu conversei, eu falei com ela assim: ele quer ou você tá querendo que ele batize? Não, ele que quer. Inclusive, ela falou assim: inclusive, eu conversei com ele, se você não quiser, não precisa fazer.
Eu falei, então tá tudo bem. Na minha visão teológica, deveria ter batizado ele quando a gente tinha 8 dias. É igual eu batizei na igreja católica, aquele negócio de jogar água na cabeça. Tá? Mas o meu é na igreja evangélica. A gente pode conversar sobre isso depois. Aí o seguinte, eu falei assim, não, se ele quer, tudo bem, não tem problema nenhum não. Só que daqui eu vou começar a questionar ele sobre a fé dele. Você acredita nisso, nisso e nisso? Você acredita nisso, nisso? Igual, por exemplo, hoje, aos 12 anos, eu já começo a salpicar algumas coisas pra ele. Eu falo assim, meu filho, você já ouviu a história de Noé? Sim. Me conta aí. Aconteceu isso, aquilo outro, beleza. Falei assim, meu filho, mas você sabe que aquilo ali não aconteceu de verdade, né? Não existe um dilúvio mundial, né? Isso aí você sabe, né? Você tá no 7º ano, você conhece ciência, você conhece geografia, mas você sabe você conhece biologia. Mas você sabe que... Você tá falando que não houve houve um dilúvio o quê? Não houve um dilúvio mundial. Ah, sim. Tá? Aí eu expliquei pra ele, falei assim, você entende que o planeta Terra não tem volume de água pra isso. Tem muito cara bom apresentando, porque não é minha área, tá? Aham. Mas tem muito cara bom apresentando o contrário, tá? É porque, na verdade, eu quero... Tá na minha câmera? Eu quero que esse cara bom, pode ser o melhor do Brasil, apresente uma tese pra mim que eu vou explicar pra você que o dilúvio mundial, ele é impossível. O que tá na Bíblia é impossível de acontecer. Historicamente, ele não, é mentira. Mas... Ele não é mentira, porque o cara não escreveu falando mentira. Se você falou que é mentira, que não tem quem refute, eu vou estudar isso aí. Tá. Eu tô falando o seguinte, Felipe. Presta atenção. Eu vou Não, deixa eu só concluir. Porque eu vou usar um negócio que você acabou de falar. O texto é pelo ponto de vista do observador. Beleza? Tá, mas eu não tô brigando se foi mundial ou não. Isso aí. Você tá falando que o dilúvio da Bíblia é mentira. Não. Eu tô falando que o dilúvio mundial é mentira. Entendeu? Porque é o seguinte... um barco para colocar todas as espécies, por isso que o cara vai fazer o seguinte, eu vou falar assim, tudo bem, por que a gente tem pinguim hoje aqui então? O pinguim tava na arca? Tá, aqui a onça pintada tava na arca? A arara azul tava na arca? Aqui, mas vamos voltar pro não, porque senão a gente vai debater. Isso, eu só tô falando assim, porque aí eu explico pro meu filho o seguinte, meu filho, você tá na 7ª série, quando que foi descoberta as Américas? Aqui, mas se o seu pensamento é tão lógico, você vai matar seu filho. Porque a base do cristianismo é a ressurreição de Cristo. Você vai virar o filho do Cristo não ressuscitou. Aí você vai arrebentar seu filho. Isso, mas aí eu vou falar o seguinte, é porque eu vou chegar num momento que eu vou falar com ele assim, a fé cristã, ela não precisa de prova científica. Entenda isso. Isso aí eu concordo. Você pode acreditar no que você quiser. Agora, não faça malabarismo para que a sua fé cristã se encaixe na lógica científica, porque você não vai conseguir. Não é você, ninguém vai conseguir. Entendeu? Então eu falo com ele assim, olha, as Américas foram descobertas em 1500. Como que o cara que estava lá no Oriente Médio escreveu assim, a terra toda inundou, sendo que ele nem conhecia o continente americano? É a mesma história, é a questão de Josué, ué. Você tá entendendo? Então assim, é muito fácil. Como que o pinguim tava na arca, como que o urso polar tava... Como que a onça pintada, a arara azul, que é animais oriundos da América, como que essa galera tava lá, entrou na arca, todo mundo, porque os animais estão aí hoje. Você já viu o Marcos Eberlin? Já ouviu o Eberlin? Falando ele sobre isso? O Eberlin, ele viaja em muita coisa. Tem muita coisa que ele fala que é legal, mas tem muita coisa que ele fala que é viagem. Eu vou te enviar uns livros, porque é o seguinte, é bom falar sobre isso, porque tem gente que acha que um advogado, ele tem que saber de tudo. Não. Cara, quando você forma direito, tem N caminho pra você seguir. Pra teologia, é a mesma coisa. Pra ciência da religião também. Também, então assim, eu gosto de teontologia, eu amo escatologia, a gente vai entrar na questão de Israel daqui a pouco. Sim. Eu amo teontologia, escatologia, soteriologia, pneumatologia, que é a minha discordância que eu tenho, assim. E quando a gente questão da espiritualidade. Da espiritualidade. Cara, muda tudo. Agora, tem coisas que não é a minha praia. Isso. E tá tudo certo. Por que a discussão se esse autor escreveu isso? Isso me cansa muito. Porque chega um ponto nessas discussões que vai partir também pra questão da crença. E isso aí. E aí é complicado. É por isso que eu sou. É por isso que eu sou da história e da ciência. Porque, pra mim, Felipe, você e todo mundo que tá aqui, todo mundo que tá assistindo, pode acreditar no que você quiser, não tem problema. Agora, o que eu não posso aceitar é um religioso, de qual vertente for, falar comigo assim, isso aqui aconteceu e tem provas disso. Aí pra mim não dá. É onde que eu entro, tem prova científica disso. Aí eu falo assim, opa, peraí. Aí não tem. Eu vou te enviar... Pessoal, peraí. Só um momentinho, ó. O Dan Victor, ele mandou R$5 pra gente, falou, ó, podcast e conversa de alto nível. Obrigado, elogiando vocês aí, tá?
Danilo Vitor é menino bom, inteligente esse menino aí. Você ó. conhece ele? Conheço. Eu não sigo quase ninguém, eu vou seguir Conheço, ele. é seguidor meu aí, o Danilo. Legal. Danilão. Eu vou procurar, legal. Tô falando, cara, no final das contas, por exemplo, Timóteo. A esquerda de Timóteo me odeia. Aí... Mas é porque você tem uma... Não, mas a direita também, porque eu critico É isso que eu já ia falar, Bolsonaro. é isso que eu já ia falar, assim, mas quem gosta de você? Mas no campo... Mas é! A minha esposa, meus filhos, meu pai e minha mãe. Eu gosto de você. Aqui, também, não, eu é, gosto de não, você cara. também. Aqui, mas eu tô te falando, cara. Geralmente o que eu defendo... Eu sempre falo quando a pessoa duvida e eu levo na Bíblia... Ó, eu vou falar uma coisa aqui que eu não minto. Todo aluno que eu tive arminiano se tornou calvinista. Sabe por quê? Porque ele confrontou... É difícil. Eu imagino que pra você também não foi fácil, cara. Você teve uma cultura. Nossa, rapaz, eu E era... você eu não fui era o criado cara na igreja, rebelde, pô. nem- Não. Eu fui criado na igreja, Felipe. Hoje, eu sofro uma coisa, eu tava até conversando esses dias com outra pessoa, eu vejo vários amigos meus se afastaram de mim por causa do meu posicionamento. Eu imagino. Amigos meus cristãos, Felipe, que às vezes a gente chega assim, em resenha, aí sai alguma coisa, algum papo de negócio de Bíblia, aí eu começo a falar, os cara crentes, Felipe, falam assim, não quero falar negócio de Bíblia, não. Eu falo assim, mas engraçado, porque não vocês sabe. que são os cristãos, que deveriam ser os mais interessados Porque não sabe. em falar de Bíblia e teologia, por que quando eu chego vocês mudam de assunto? Não, é porque não sabe. Você tá entendendo? Tanto que eu, quando eu fui cortar o cabelo a primeira vez no salão Jefão, dou um Aham, abraço, Jefão. abraço, Jefão. Aprendi Jefão, agora. barbeiro nosso. É muito bom. Pode patrocinar a gente aí. Com Muito nós bom. cortes de cabelo, nós estamos fazendo a propaganda. O Isso aqui, você pode. É um corte pra mim. É pra mu- você, é tá? muito. É meta, Jefão. E eu levo meu menino lá também. É um corte, nós estamos ganhando aqui agora aqui. Barbearia do, como é que chama ali? Do Nixon? Agora é do Tá ali. Nixon. Isso aí, né? os dois aí. Na Rua da Assembleia de Deus. Queria eu vou agradecer morar. o patrocínio aí da barbearia do Nixon e do Jefão, né? Que patrocinou a gente aí, um corte pro Felipe e um pra mim. Semana que vem nós estamos lá. Um abraço pra vocês aí. E lá ele falou disso. Ele falou que quando você chega, as pessoas rejeitam, mas não discute. Não debate. Você tá entendendo? Agora, eu só acho o seguinte, eu só não concordo é quando, assim, a pessoa traça uma dualidade entre ciência e fé, não no sentido de explicação. Porque, igual a gente falou, eu posso enumerar aqui muitos grandes cientistas, mentes brilhantes que nunca tiveram problema com a fé. Exatamente. E o que eu sempre falo, cara. Tanto que, qual que é a minha explicação bíblica pra pessoa, por exemplo, que sai da igreja? Porque eu não acredito que perde salvação. Qual é a verdade bíblica que eu poderia falar pra você? O que João fala na primeira carta. João fala assim, aqueles que estiveram entre nós, que saíram, na verdade, nunca estiveram. Uhum. E eu não tô falando pra desprestigiar você. E outra coisa. Sim, não, mas eu tô entendendo. E se você não acredita, você não vai sentir mal. Isso, mas é a claro. única resposta. Um dia eu tava debatendo com um cara. Eu já usei essa frase. Falei. Sabe porque eu falei isso com a minha tia esses dias. A gente tava falando sobre como a gente vai entrar em pentecostalismo depois, que falar em línguas é fruto do Espírito. Eu falei com ela assim, tanto não é... Ela falou tanto que não, falar a língua é fruto ou na dom? verdade, é um reflexo do Espírito Santo. Ah, de um batismo. Isso. Daqui Aí- a pouco eu vou fazer sobre isso. Aí eu falei assim, olha, pra mim, a pessoa que fala em línguas, ela não tá mudando nada. E pra mim, na verdade, pra mim, Igor, falar em línguas é uma idiotice. Me perdoem os pentecostais Pra que estão mim, aqui. não, e depois eu vou falar por Isso. quê. E aí o seguinte, porque se o cara... o próprio texto diz que se você se desvia de um bom caminho que você passou, é porque você realmente nunca passou por esse caminho. Esse é um Se fato. eu sei que da minha casa para sua casa o melhor caminho é o caminho A, e esse caminho é o asfalto filé, rapidinho eu tô lá na sua casa, se eu passo a utilizar o caminho C, é porque obviamente eu nunca conheci o caminho A, porque ninguém vai deixar de escolher alguma coisa boa para escolher alguma coisa ruim. Isso é um pressuposto filosófico lógico. Logo, a pessoa que estava na igreja, que viveu ali, mostrando aquela gracinha toda, e sai, vai pro mundo e fica doidão, Nunca é foi porque assim. ele nunca conheceu a Cristo, nunca Ó, teve essa experiência. a não ser que essa pessoa está inclusa na parábola de Jesus. Você pode estar também, tá? Uhum. Ó, quando Jesus fala em Lucas 15 da parábola do filho pródigo, da dracma perdida e da ovelha perdida, na verdade, no original ali não tem intervalo, então é um texto só, ele vai mudando os elementos. E a Bíblia fala que tudo que é de Deus que se... Cara, você não tem um exemplo no Novo Testamento daquilo que é de Deus que se perde e não é achado. Eu vi um vídeo outro dia falando sobre isso aí. E eu oro por você, tá? Amém, pode você orar. ore O por último você. comentário aí, ó. falando Último sobre comentário. isso aí.
O que seriam as línguas estranhas para o Igor e o Felipe biblicamente? Porque se você não acredita que Deus usa pessoas para falar, o que elas falam então é só embolação de palavras? Quem quer conta do Adobe, aí não dá pra saber quem é, não? Rapidamente. Conta do Adobe aqui. Rapidamente eu vou fazer exegese então. Vai. A primeira vez que essa questão de outras línguas foi mencionada no Novo Testamento foi por Jesus. É só pra pontuar, Felipe, é bom que você fala sobre línguas estrangeiras e línguas estranhas. Isso. Mas por que a gente não deixa isso pro outro assunto? Não, a gente vai... Não, mas é porque já teve a pergunta beleza, aqui. beleza, tá. Já vamos com os dois pés. Coina... Vou entrar abrindo agora o tema neopentecostalismo. Isso. Meu Deus do céu. Agora mais 2 processos. Coinas glossas. Outras ou línguas. glossolalias. O que acontece? Eu me sinto muito surpreso. E a princípio, essa surpresa se torna em raiva, porque eu posso irar, tá? Para não aparecer um cara falando que eu não posso pecar, mas Paulo fala que eu posso irar, tá? A pessoa fala que a Bíblia é a palavra de Deus, certo? Sim. Eu acredito nisso, beleza. Agora, por que a pessoa fala que a Bíblia é a palavra de Deus e não vai procurar saber? Cara, tem aplicativo hoje que vai dar todo o recurso exegético, não precisa ser teólogo, não. Se a Bíblia é a palavra de Deus, então aquelas palavrinhas não caíram ali de paraquedas. Exatamente. Em tese foram inspiradas. A palavra coinas glossas ou glossas para idioma humano. Sim, eu tô falando de exegese, tá? Isso aí. Você não tem na Bíblia uma palavra no original que falaria que talvez seria a língua dos anjos. Aqueles que dizem que 1 Coríntios 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, tem que entender que há figuras de linguagem como uma hipérbole. O cara tá supondo que era alguma coisa tão... Não, tipo assim... Tão divina. Tipo assim, eu falo assim, o Igor é forte como um touro. Eu não quer dizer que você tá me comparando com a força de um animal todo. É um exagero para mostrar uma verdade. Então, Paulo tá... E outra coisa, 1 Coríntios 12, Paulo fala de dom. Para em 1 Coríntios 13, abre e fecha um parênteses, capítulo 14 ele volta a falar. Por que Paulo, entre 1 Coríntios 12 e 14, ele começa a falar de amor? Porque na igreja de Corinto, os que estavam recebendo dons extraordinários, colocavam o cara em evidência, o cara que falava pelo poder do Espírito Santo línguas, colocava ele em evidência. Aí Deus chamava o outro e interpretava. E aí daqui a pouco a gente vai falar também o que seria a profecia bíblica. Não é o ex que te digo de falar passado, futuro, não é isso. É porque isso é adivinhação, né? Os adivinhos vão no céu, né? Tá. Então Adivinhar assim, o CPF? aquele que estava pedindo a Deus um dom na igreja de Corinto não recebia, ele ficava com ciúme do outro que recebia. Aí o amor não arde em ciúme, o amor não é soberbo. Paulo estava falando que não adianta nada eu receber um dom e não amar o próximo. Sim. Beleza, tá. Quando você chega... E outra coisa, cara, quando você tá falando de bibliologia, em 1 Coríntios 14, o texto é quase que não há discordância em relação a isso, mas é datado aproximadamente do ano 56 a 60 depois de Cristo. E quando Paulo escreve esse texto, embora na cronologia do Novo Testamento ele é canonizado depois de Atos dos Apóstolos, porque em Atos dos Apóstolos a pessoa fala assim... As cartas são canonizadas depois. Isso, porque Paulo fala assim, porque tem gente que argumenta assim, não, eu entendo, lá em Atos 2 é um idioma humano mesmo. É claro que é, porque lá, inclusive, Lucas está falando exatamente até o idioma humano que era falado. Era um congresso. Era o mundo que eles entendiam, que ele estava falando do dilúvio pro mundo, né? Ou seja, não tem má intenção nisso, de colocar aquilo ali como mundo. Não, porque é a visão dele. do observador. Você acha que os caras tinham noção que tinha gente lá na Índia adorando outro Deus? Enfim, superamos isso. Aí, cara, lá Lucas... Aí tem gente que fala assim, não, 1 Coríntios vem depois. Se fosse os mesmos idiomas de Atos 2, Paulo falaria. O problema do gênio que fala isso, que quando ele estuda bibliologia, embora a 1 Coríntios está depois, ele foi escrito antes. Olha que loucura, cara. É porque a organização do cânon não tá cronológico, não tá... Não é... E outra coisa, inclusive, o Evangelho de Lucas e o livro Atos é o mesmo livro. O autor, Jerônimo, ele vai... E outra, Marcos é mais antigo do que Lucas e Mateus e João. Sim, então, Mateus, ele não fala dos acontecimentos de Jesus cronologicamente, ele fala por temas. Isso. Tá? Beleza. Então, 1 Coríntios é escrito antes e Lucas escreve depois. Então, Lucas está falando que o que aconteceu em 1 Coríntios 12, por que é o mesmo idioma? Primeiro, porque não existe palavra do grego que diz que é um idioma que não seja humano. Isso, não é um idioma alienígena, é um idioma... Cara, tem gente que fala assim, língua estranha. Sabia que nos 4 principais códices que todas as bíblias são traduzidas, não existe a palavra estranha?
Cara, não existe. Tanto que nós É estrangeiro. Não, aquele que fala outras línguas. Ok. Do início de 1 Coríntios 14, né? Coinas, glossas, outras línguas tem. Mas a palavra estranha não tem nos originais, tá? Aí tem gente que fala assim, não, mas Paulo fala que aquele que fala outra língua fala para edificação própria. Cara, por que que Paulo escreve para a igreja de Corinto, né? Para quem não sabe, Corinto era uma cidade grega, que Paulo na primeira viagem ele passa pregando, tem alguns cristãos e depois ele escreve cartas doutrinando. Beleza, beleza. Quando Paulo começa a escrever 1 Coríntios 14, é porque estava pessoas falando pelo poder do Espírito Santo um outro idioma, tanto que Paulo fala assim em 1 Coríntios 12, que o dom de línguas existe para pregação do evangelho. O cara vira para mim e fala assim, o dom de língua é um sinal para mim porque eu falo como evidenciando que eu fui batizado no Espírito. Porque tem dois batismos. Para os pentecostais existe o batismo com o Espírito Santo, eu acredito que é o ato da conversão, o nascimento interior. E para o pentecostal... Velho homem morre, nasce o novo homem. É o batismo com o Espírito. E para o pentecostal, o dom de língua é dado para confirmar que ele foi batizado no Espírito Santo. Aí tem um problema. Eu tô na minha linha de raciocínio, tem um problema. Paulo fala assim, por acaso, para a igreja de Corinto, por acaso todos falarão línguas? Não, porque Deus dá variações de dons. Cara, se não é todo mundo que vai receber o dom de línguas, por que, e aí é uma crítica teológica, tem um amor pelos meus irmãos pentecostais, não é uma crítica pejorativa. Mas como eu vou ensinar todo assembleiano, por exemplo, a buscar o dom de língua como um selo que ele foi batizado no Espírito Santo, se Paulo fala que nem todo mundo vai falar. Então não precisa nem de exegese que eu estou fazendo, é só usar um pensamento lógico. Cara, me aponta um exemplo de idioma em 1 Coríntios 14 que fala língua de anjo. Paulo fala assim, olha, por acaso a língua estrangeira, ela não tem serventia? Porque, qual é o pressuposto de Paulo? Por exemplo, se vem um chinês aqui agora falar chinês e não há interpretação, significa que porque eu não entendi, essa língua é inútil? Não, cara, é inútil para mim que eu não tô entendendo, porque a ideia de Paulo é quem fala em dom de língua, que Deus levantasse um outro para interpretar. Exatamente. Não, mas Paulo tá falando. A questão de isolar versículo. Gente, 1 Coríntios 14, vocês não podem ler isolando versículo. Na Bíblia original não existe isso, tá? Não existe. Os versículos são colocados para facilitar a leitura. Só para referenciar. Você não pega um códice aí que é dividido em versículo, não pode. Os que são divididos é para facilitar a compreensão, beleza? Então, quando você vê o pensamento inteiro de Paulo ali em 1 Coríntios 14, Paulo usa o exemplo de quando o povo de Israel foi para a Babilônia, que foi um ato de punição, de humilhação, eles ouvirem outras pessoas falarem em outro idioma. Justamente para confundir. E boicotar a obra. Paulo não está falando que a Síria e Babilônia estavam falando em línguas estranhas, não. Era idioma humano. Isso. Paulo fala que ele mesmo falava outras línguas, que Paulo era um poliglota, Paulo tinha dupla cidadania, era um homem. Foi criado aos pés de Gamaliel, era inteligentíssimo. Então, assim, primeiro, aí uma vez, cara, um pastor virou para mim e falou assim, prova, porque os pentecostais, a maioria, crê assim, que Atos 2... é dom de língua humano, e que cronologicamente, lá em Atos 11, cerca de 3 anos e meio depois... Atos 2 é o Pentecoste? É o Pentecoste. Tá. Aí, na casa de Cornélio, onde que pela primeira vez o evangelho é levado para um gentil é todo aquele que não é judeu, biologicamente vindo de Abraão, né? Então, assim, a primeira vez que o evangelho é levado para a casa de um gentil... que Pedro leva, quando ele volta, cara, para Jerusalém, os apóstolos não tinham entendido nada que Jesus falou. Eles não queriam que levasse. Pô, por que você levou? Ele fala assim, não, eu tinha que levar, sabe por quê? Porque quando eu cheguei lá, eles falaram em línguas e profetizaram como nós no início. Bicho, eu mostrei pro cara, assim, ele abalou a tradição dele. Ele falou assim, meu Deus. Porque esse negócio de Shurian, Calabassaia, isso aí, cara, é porque assim... a gente vai entrar sobre a questão de influência de matriz africana e judaização das igrejas. Isso não tem nem fundamento teológico, nem bíblico, nem nada, acaba que nem filosófico, né? Porque é muito simples. Eu falo assim, olha, essas línguas estranhas que vocês estão falando, se ela é pertinente, se ela procede, onde Cristo falou línguas estranhas? Qual anjo, se é língua de anjo, qual anjo em toda a Bíblia veio e não falou no idioma da pessoa? Exatamente. Então, assim, por isso que, para mim, e é
plausível teologicamente e textualmente que essa embolação de língua, de falar Xurianda Alabacuia, isso pra mim é uma idiotice, é um problema mental, é uma indução emocional, é uma... Sei lá, eu posso falar retardamento porque pra mim é isso. Então, as pessoas têm isso, Felipe, como reflexo do Espírito Santo. Aí eu falei com uma pessoa uma vez assim, ó. Pra mim mora o problema aí. Eu falei assim, ó. Imagina só, vamos ver um vídeo de uma igreja neopentecostal que tá todo mundo rodopiando e você quer tirar o quê? Ah, meu celular? E um vídeo de uma igreja neopentecostal que tá todo mundo rodopiando e falando 1 milhão de línguas lá, embolando as línguas. Aí você vê esse vídeo, e aí vamos supor, a língua estranha e o rodopio e a pirueta pra trás, isso é um reflexo do Espírito Santo? Lindo. Aí eu viro pra pessoa e falo assim, tudo bem, cita pra mim os frutos do Espírito. Longanimidade, domínio próprio, mansidão. Fé, aí eu falo assim, vê esse vídeo desse pessoal rodopiando aqui e fala pra mim qual desses frutos do Espírito tá sendo representado aqui. E aí, assim... Nenhum. Deixa eu só criar um ressalvo, porque senão faz um corte aqui te chamando pentecostal de retardado, vai achar que eu tô achando também. O meu pai é um pastor pentecostal, a minha mãe, né, o meu primo é de uma igreja de assembleia, embora ele sabe lidar muito bem com essas coisas. O que eu acho é o seguinte... Existe a ação do Espírito Santo, existe a emoção. E quando começou... E aí, você está falando de história, o que acontece? Tem um livro chamado De Fogo Estranho, cara, você gosta de leitura, lê John MacArthur. John MacArthur, eu já vi algumas outras coisas. Ele traz com recortes de jornais da época. O que acontece? Em mais de 2000 anos de cristianismo, antes de 1901, no Kansas, ouviu-se falar... que os mormons, que nem é considerado igreja, pra gente é seita, tá? É seita. Então, assim, ouve-se falar, mas não tem como, assim, comprovar, tá? Historicamente dá pra comprovar com recorde de jornal. A primeira vez que se ouviu falar de forma comprovada que cristãos tiveram uma nova definição de que, olha só, em mais de 2000 anos de cristianismo, que o dom de língua seria... Porque o pentecostal ele acredita que há o dom de língua sim, que é um idioma humano, mas que também há um dom de línguas espiritual. Eu discordo, mas eu respeito, tá? Quando foi no Kansas, em 1901, um pastor chamado William Fox Parham, ele ora, ele chama jovens da igreja dele e ele comete um erro terrível. Para ele, o que aconteceu em Atos 2 poderia se repetir. Cara, mas ele queria forçar um... mas Atos 2 faz parte da obra redentora. Por que faz parte da obra redentora de Cristo? A encarnação, o ministério público, morte, ressurreição. Só acontece o que aconteceu em Atos 2 porque ele ressuscitou, para nós que cremos. O Espírito Santo desce. O poder de Atos 2 não é a concepção de poder de um pentecostal. Sim. O poder... Porque é o seguinte, o Espírito Santo desceu em Atos 2 para quê? Não é para dar salvação, porque todo mundo já estava salvo. Sim. Foi, Atos 1:8, cara, eu fico pensando, pô, cadê a Bíblia? Atos 1:8, Jesus fala assim, olha, e o Espírito Santo descerá para dar poder para que vocês preguem o evangelho para todo mundo. Enquanto o judeu queria reprimir o evangelho só para eles, a ideia de Cristo era levar para todo mundo, tá? Então, assim, em 2000 anos de cristianismo, pela primeira vez o cara achou que o que aconteceu em Atos 2 poderia acontecer de novo. Tá? E o interessante, cara, que uma vez eu fui tocar, bem no início mesmo dos meus estudos teológicos, eu fui tocar numa igreja assim.